Gente em Destaque vai conversar hoje com um jovem jornalista e escritor que lançou o ano passado esse livro aqui, Lacerda, a Virtude da Polêmica, que é o Lucas Berlanza. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço imensamente o convite e as minhas saudações a quem nos assiste. Vamos começar a falar antes do livro, né? Um pouquinho da sua trajetória. Você é nascido no Rio, né? No Rio de Janeiro, na minha querida Ilha do Governador, onde espero que seja também minha morada final. E essa sua ambientação na política, esse seu gosto da política, vem de quem ou da onde? Na verdade, foi uma coisa que foi se desenvolvendo. Eu mesmo, minha família nunca teve esse tino, esse interesse profundo pela política. Isso foi se desenvolvendo no colégio, a princípio porque eu fui resistindo às coisas que eu via. A gente sabe como funciona nas escolas e nas universidades, a gente tem uma enxurrada de acesso a fontes e referências de uma certa perspectiva, de um certo ponto de vista, que nunca foi o meu. Então a minha resistência a esse ponto de vista me levou a querer me aprofundar no que existia do outro lado, no que existia de oposto. Foi assim que surgiu o interesse. Quando eu era criança, eu não tinha nenhum interesse por política. Eu estava mais interessado em discos voadores, em extraterrestres ou em dinossauros. Depois é que esse interesse surgiu. Vou dar uma lida aqui na sua biografia, que está no seu livro aqui. Vai fazer 28 anos em agosto desse ano, é formado em jornalismo pela UFRJ. Já lançou, antes desse livro do Lacerda, o Guia Bibliográfico da Nova Direita, né, dos 39 livros para compreender o fenômeno. É colunista do Instituto Liberal. Hoje eu sou, na verdade, já o presidente da diretoria executiva do Instituto Liberal. Então, foi assessor de imprensa em 2015, tem o site, né, o Sentinela Lacerdista e o Boletim da Liberdade também. Sou um dos editores. E o Lacerda, aí você fala que na sua juventude, no ambiente escolar, vem o gosto pela política. O Lacerda aparece em que ponto? Já aí, e da mesma forma. É justamente porque ouvi muito dos meus professores e no material didático, não há como fugir disso. Isso aí está certo, você tem que falar do Vargas, você tem que falar dos comunistas, porque o Vargas, eu mesmo digo no livro, é o personagem mais importante da República Brasileira. Isso não é um elogio, mas é um fato. Então não há como fugir dele. Mas ele é apresentado como um realizador, uma figura muitas vezes a ser admirada, a ser reconhecida, e eu nunca entendi como é que se podia puxar tanto o saco de um ditador que tinha tanta simpatia pelos regimes totalitários da Europa. Muito menos puxar o saco do comunismo, né, que é uma ideologia materialista e beligerante. Então isso, por natureza, eu já antipatizava. E o Lacerda aparecia, quando aparecia, ele aparecia em 2 episódios. Quando se falava da agonia final do governo Vargas dos anos 50, né, para se mencionar o atentado de Toneleiro, e quando se fala no golpe de 64 como um dos vilões imperialistas, né, que perpetraram aquele atentado à democracia brasileira, né, como os professores informam, né, e os livros informam. Então eu ouvia falar do Lacerda nesses episódios como o vilão da história, mas eu já percebia de cara que era o sujeito que vivia infernizando a vida daqueles outros de quem eu não gostava. Puxa vida, se esse sujeito infernizava a vida do Getúlio Vargas, se ele infernizava a vida dos comunistas a ponto de ser considerado o maior líder anticomunista do século XX no Brasil, alguma coisa de bom esse sujeito deve ter. Foi assim que o interesse surgiu. E aí você começa a ler os livros sobre o Lacerda e também os que o Lacerda escreveu ao longo da vida, né? Exatamente, eu não saberia precisar exatamente a ordem em que eu li, mas eu comecei a mergulhar no material antes mesmo de sequer pensar em redigir um livro sobre ele. Para a gente então começar a explorar essa figura do Lacerda e falar propriamente do seu livro, né? Eu queria que você falasse para o pessoal que está assistindo quem foi o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda começa a sua vida numa família de esquerda, uma orientação geral de esquerda. O pai dele era um socialista utópico, os tios eram comunistas. E ele segue esse caminho. Ele segue o caminho de um jovem militante socialista, comunista, nunca foi formalmente filiado ao Partido Comunista Brasileiro, mas ele era um militante da ideologia e estava ligado ali nos círculos de esquerda brasileiros. Até que, no período do Estado Novo, já sob a ditadura Vargas,
Isso Lacerda tem como constante na vida dele, ele sempre foi contra o Vargas. Apesar da mudança fundamental de um comunista para um democrata cristão ou um liberal conservador, na expressão do professor Paim, né, professor Antônio Paim, isso ele teve de constante, ele sempre foi contra o Vargas. No período do Estado Novo, Getúlio Vargas quis fazer uma exaltação das realizações do regime, e uma dessas experiências de exaltação era o combate ao comunismo. Ele queria que os jornais publicassem artigos sobre o combate ao comunismo. Ele encomendou isso ao jornal em que o Lacerda trabalhava, se eu não me engano, o Observador Econômico e Financeiro. O Lacerda ficou em dúvida se deveria aceitar ou não, já que ele próprio era comunista, mas os seus próprios camaradas, para usar a expressão que eles usavam na época, recomendaram que ele escrevesse. É melhor que um de nós escreva do que outro que possa nos prejudicar com o texto. Só que eles não gostaram do resultado. Acharam que o resultado os implicava demais e passaram a hostilizar o Lacerda. Ele passa então por uma experiência de orfandade ideológica, porque para o comunista, o comunismo é a vida dele, é a fé dele, é o paradigma existencial dele. Então um sofrimento muito grande se desgarrar disso. À medida que o Lacerda vai se desgarrando disso, ele vai se convertendo, torna-se um grande jornalista, funda o seu próprio jornal, que é a Tribuna da Imprensa, e se filia à União Democrática Nacional, a UDN, que era um partido que congregava na época principalmente as ideias liberais e conservadoras. E aí, a partir da sua atuação na UDN, ele como vereador, depois como deputado e por fim como governador do então estado da Guanabara, se torna uma figura pública da maior importância e que teve impacto profundo em todos os acontecimentos daquele período que vai de 45, do fim do Estado Novo, até 64, com o golpe que instaura o regime militar. A grande frustração do Lacerda foi não ter sido presidente do Brasil, né? Sem sombra de dúvidas, era o sonho dele. Ele sempre disse que ele gostava do poder, e muita gente interpreta isso mal. Ele era um político, era sincero na sua natureza, na sua condição de político. Dizia, gosto do poder, mas gosto do poder pelo que ele permite realizar. E lá no Rio de Janeiro, o que na época era o estado da Guanabara, a gente tem até hoje opiniões. Eu já peguei um transporte público e um motorista que era nitidamente de orientação getulista, aquele sujeito que se jacta do petróleo ser nosso, o petróleo é nosso. E mesmo assim reconheceu, olha, o governo do Lacerda foi o melhor que nós tivemos. Então o que ele demonstrou que ele era capaz de realizar com o poder lá no Rio de Janeiro, ele gostaria naturalmente de ter replicado para o Brasil inteiro. Infelizmente não foi possível. O seu livro, você já falou em algumas entrevistas, que é uma biografia intelectual do Carlos Lacerda. Eu queria que você explicasse isso para o pessoal de casa, porque dá para perceber muito no seu livro essa fundamentação teórica mesmo em outros autores e algumas ideias específicas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Existe já uma literatura muito boa sobre o Carlos Lacerda, muito embora, infelizmente, a gente só encontre em sebos. Está praticamente fora do mercado. Já existe sobre o Carlos Lacerda uma grande biografia, que é a biografia do John Dulles, Carlos Lacerda, Vida de um Lutador, uma biografia enorme, um calhamaço, são dois calhamaços, 2 tomos, na verdade, que é uma biografia extremamente minuciosa e cheia de fontes primárias. Já existe, e vai ter outra biografia também, que está se anunciando há alguns anos, muito embora o autor seja um petista, né, que é o Mário Magalhães, a gente não sabe o que vai sair dali. Ele disse que vai pegar o período final do Lacerda, né, de 64 a 77. Ele já mudou isso, ele já quer fazer uma biografia completa, pegando fatos de bastidores, só que ele disse algumas coisas nas entrevistas dele que me preocuparam. Por exemplo, que a pessoa poderia dormir lacerdista e acordar no dia seguinte anti-lacerdista ou vice-versa, porque para ele o Lacerda era uma figura que mudava de opinião como quem muda de roupa. E eu nunca concordei com isso. E um dos objetivos desse livro existir é justamente sustentar a tese contrária, que há uma substância no pensamento dele que prossegue ao longo da sua carreira. Então existem os livros, existe o depoimento, que é um registro de memória do Lacerda, em uma ou duas tardes, no último ano de vida, sobre a sua trajetória, a sua vida pública e a história brasileira. Mas não existia até então, né, uma biografia intelectual, um livro que se esforçasse por organizar em tópicos de fácil acesso, e eu divido aí relações internacionais, economia, né, em tópicos de fácil acesso, o pensamento lacerdista. O que era o pensamento, em linhas gerais, que orientava a ação do Lacerda como homem público.
foi esse o meu objetivo com esse livro. Isso eu acho que é a característica mais original, a contribuição mais original que o meu livro oferece. E você passa isso para o leitor, igual você disse agora há pouco, de uma forma muito didática, né? Por tópicos, explorando mesmo cada ponto de pensamento do Lacerda e exemplificando com atitudes dele até por conta disso. E a gente teve por muito tempo, você até falou no começo da entrevista, uma espécie de limbo, de ostracismo, não só do Lacerda, como também de outras figuras conservadoras brasileiras, como era o caso do Nelson Rodrigues, do Paulo Francis, do Gustavo Corsão, enfim. Nelson Rodrigues até eu acho que é o que menos sofreu com isso. Porque o pessoal puxa a parte artística dele, né? Mas ignora o pensamento político. Pois é. Teve essas figuras que foram um pouco jogadas para escanteio. E de uns anos para cá, têm sido retomadas essas figuras, né? O Nelson Rodrigues teve a biografia do Rui Castro, o Lacerda por outros meios, você fazendo livro, enfim. Como é que você explica essa retomada hoje desses autores, desses pensadores, jornalistas também, é importante que se diga? Os autores voltam na medida em que as ideias políticas voltam a ter espaço no debate público brasileiro. A gente teve, com o próprio regime militar, o verdadeiro assassinato da direita civil brasileira. Foi o regime militar que destruiu Lacerda. Isso no meu livro também dá um destaque a esse fato. E a gente teve, então, durante um certo tempo, esse predomínio, essa hegemonia política de um fisiologismo tecnocrático, sob a égide do regime militar. E quando eles saem do poder, eles entregam para uma oligarquia política na nova república que vai misturar ali resquícios desse fisiologismo com esquerda de todas as cores possíveis, de todos os tons possíveis. A cor é uma só, o vermelho, né? Mas de tons diferentes. E eles debatendo entre eles. A partir do momento em que a gente tem o ápice desse processo com o Partido dos Trabalhadores no poder, isso vai começar a se esgotar ali no final do governo Lula e principalmente no governo Dilma, a gente começa a ter pessoas interessadas numa alternativa. Ao mesmo tempo, eu tenho uma amiga chamada Camila Rocha, que é uma cientista política, que já escreveu uma tese sobre isso. Ao mesmo tempo, vai se formando na internet, principalmente na internet, um conjunto de grupos virtuais de pessoas que sentem falta da possibilidade de expressarem seu ponto de vista e vão se reunindo nesses grupos. Ela chama de contragrupo, contrapúblicos, é o termo que ela usa. À medida que isso vai passando e o PT vai se desgastando cada vez mais, a gente tem um processo de impeachment, primeiro teve o mensalão, depois processo de impeachment, né? E a crise econômica, esses grupos vão se assanhando cada vez mais, ganham espaço em institutos, o Instituto Liberal, o Instituto Millennium, né? Na internet eles vão ganhando cada vez mais reverberação e isso faz com que exista novamente uma consciência de direita no Brasil, falante, que não tem vergonha de se assumir. E é natural, uma vez que essa consciência exista, que ela passe a desejar, eu gostaria até que se desejasse mais, mas isso está melhorando, né? Que ela passe a desejar ter acesso às suas referências antigas, aquelas que se perderam quando houve o corte com o passado. E aí se encaixam todos esses nomes que eu falei aqui, né? O Lacerda, Paulo Francis, enfim. E também é bom que se ressalte também que o Lacerda, você fala do regime militar, ele apoiou a entrada dos militares, mas só no começo. Ele estava com esperanças em 65 de ter eleições e ele ser o candidato e sair vitorioso. Também isso, no seu livro, dá para perceber por conta dessa ruptura mesmo que o Lacerda teve com o regime militar, né? Eu queria que você explicasse como é que se deu isso e dessa, entre aspas, essa frustração do Lacerda na hora que percebe que os militares não vão sair dali, né? Bom, primeiro, não teria como no programa a gente contar toda a sequência de fatos que levaram a 64. Mas é preciso sempre frisar que há uma diferença entre os períodos internos ao regime militar. É um grande problema reducionista a gente entender aquele período em bloco apenas e não quebrá-lo. Porque são governos diferentes, são mentalidades diferentes que estão no poder, não é só uma coisa. Não é como se um bando de generais tivessem se sentado numa sala e todos eles discutindo e planejassem, nós vamos ficar 20 anos mandando no Brasil, depois você entra, depois eu entro. Não foi assim que aconteceu, eles disputavam entre si. Havia duas tendências dentro do regime militar, que eram a tendência castelista, sorbonista,
mais ligada à figura do Castelo Branco, que foi o primeiro presidente, e mesmo dentro dessa tendência, os presidentes eram diferentes. Geisel e Castelo Branco eram castelistas, sorbonistas, mas eram presidentes muito diferentes. Geisel muito mais estatizante do que Castelo Branco. E a linha dura, que prevaleceu na época do Costa e Silva e do Médici. Quando houve o golpe de 64, ou o contra-golpe, como você queira chamar, a intenção de todo mundo, dos civis, era que aquilo fosse uma intervenção cirúrgica para equacionar a crise que estava criada, que a gente não vai conseguir, como eu disse, detalhá-la aqui, né? O livro detalha, e depois convocar eleições. Esse era o desejo de todos. Eles ficariam uns meses só para... Depois teriam eleições normais. Exatamente. O Lacerda até admitiu o chamado ato institucional número 1, porque ele acreditava na necessidade de você purgar aqueles que tinham criado a subversão que justificou a intervenção militar. Mas era isso, o limite era esse. Depois, normalidade e eleições. No entanto, sob pressão da linha dura, o Castelo Branco foi cedendo, foi colocando ato institucional atrás de ato institucional, fechando progressivamente o regime, e a partir do momento em que a candidatura em que o mandato do Castelo Branco foi prorrogado, o Lacerda já percebeu que havia uma articulação para sabotar a sua candidatura. E essa articulação não era a história da carochinha, ela foi assumida. Um dos aliados do Lacerda nos tempos de UDN, o Afonso Arinos, né, assume isso. Ele diz para todo mundo, para quem quiser, olha, nós tínhamos mesmo que impedir o Lacerda de ser presidente, porque se ele fosse presidente naquele período de intranquilidade institucional, ele viraria um ditador. Né? Porque ele é muito bom, ele sabe falar muito bem. Então o raciocínio do cara era o seguinte, olha, o sujeito é muito bom, ele fez um governo ótimo, então se ele chegar agora, ele não pode ser presidente, senão ele vai ser ditador. Em vez disso, então, a gente deixa no poder um monte de generais. Né? É uma coisa brilhante. Aí que ele rompe com o regime militar. Infelizmente, essa ruptura, o Lacerda comete os seus erros também, eu falo um pouco disso no livro, ele comete os seus erros, mas o móvel inicial foi essa frustração, que no meu entendimento é uma frustração bastante justificada. Né? Mas, infelizmente, essa ruptura enfraquece as alas mais moderadas, porque castelistas e lacerdistas divididos abrem a brecha para que a linha dura prospere. E isso acabou matando uns e outros. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.